queria ler com os irmãos Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. Diz assim. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Senta um bocadinho, irmãos, por favor. A fé em Jesus Cristo destrói toda a maldição. Nós estamos num culto festivo, culto de Natal. De repente começamos a falar em bênção e maldição. Hoje é a última Santa Ceia, a 12ª Santa Ceia, lá de Apocalipse 22, para o nosso ano de 2014. Então hoje é o 12º fruto que nós estamos colhendo na nossa vida espiritual. Então precisamos trabalhar um pouquinho, de uma forma especial, durante alguns minutos, a respeito da nossa vida com Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, a carta mais antiga escrita por ele, ele começou explicando para os Gálatas, logo de pronto, o que Deus tinha para o evangelho na pessoa do seu Filho Jesus para todo homem. Ele começa no versículo 6 do capítulo 1, dizendo para os Gálatas assim: olha, eu me admiro muito, eu não posso louvar-vos, porque vocês tão rapidamente saíram do evangelho de Jesus para um outro evangelho. E depois ele explica, se bem que não é outro evangelho, mas é um evangelho que foi levado a vocês por aproveitadores. Os textos e as traduções começam realmente a colocar assim: pessoas que não tinham compromisso com a fé, pessoas que traziam um jugo desnecessário, pessoas que queriam eternizar uma dor que não precisava mais ser nem sequer colocada para o povo. E ele diz assim: quando eu fui ter com vocês, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gálatas, ele trata a respeito do seu ministério, ele faz uma apologia ao seu ministério. No final do capítulo 1, ele coloca quando ele se converteu, de que forma foi. Ele explica que quando ele se converteu, não foi a Jerusalém conversar com os pais da igreja, mas ele foi para a Arábia e ficou 3 anos lá. Depois você lê, por favor, o finalzinho do capítulo 1. Depois ele começa o capítulo 2 dizendo assim: 14 anos depois que isso aconteceu, aí sim, eu subi a Jerusalém e estive lá com Cefas, com Pedro, e só vi mais um apóstolo, Tiago, irmão de Jesus, e mais a ninguém vi. Fiquei lá 15 dias. Então, não era um tempo muito grande para fazer uma imersão ou para fazer um seminário teológico, né? Quanto tempo a gente faz o seminário teológico aí? É no mínimo 3 anos, né? Não é? Tem alguns que são 4, não é isso? 15 dias não dava para fazer um seminário teológico. Então ele está deixando claro, eu passei por lá muito mais para avistar e conhecer pessoalmente a Pedro. Ele fala textualmente isso, no capítulo 2, dos inícios, dos primeiros versículos. Então ele está advogando, dizendo assim: olha, eu ainda tive mais um incidente. Eu tive que repreender a Pedro em face, simplesmente porque Pedro não tinha o costume mais de viver como judeu. Ele está se referindo às alimentações. Ele estava comendo como gentil. Mas quando os irmãos de Jerusalém se fizeram presentes, aí ele começou a querer comer o kasher de novo. Ele começou a querer comer novamente a alimentação pura dos judeus, a alimentação prescrita em Levítico. E ele fala: não é bom que isso aconteça. E ele ainda dá mais um acentuamento. Ele fala da primeira viagem missionária e fala assim: até Barnabé, que me acompanhou na ida à Galácia, acabou ouvindo esses irmãos judaizantes e acabou ficando do lado deles. Aí então eu tive que dizer para Pedro que não era assim que as coisas deveriam se proceder, mas que o ministério que Deus havia me dado era o ministério da incircuncisão, e dado a ele o ministério, Pedro, da circuncisão. E ele passa a explicar para eles assim: olha, o pai Abraão, capítulo 3, verso 8, que acabamos de ler, ele recebeu o evangelho que vocês, Gálatas, receberam lá atrás, e ele foi justificado não pela lei, ele foi justificado pela fé que o evangelho lhe trouxe em Jesus Cristo. O que ele está avocando? Ele está dizendo o seguinte: 430 anos antes de Moisés receber a lei, Abraão recebeu o evangelho. Então, esse evangelho que eu venho trazer para vocês é anterior à lei. A lei se cumpriu e serviu de aio. Nós falamos muito sobre o aio, que é o lanterninho do cinema e tal,
Mas o aio, na realidade, significa, e nesta palavra de Gálatas, principalmente, significa o seguinte: um escravo que havia sido comissionado para ficar como filho menor, porém emancipado, até que ele pudesse ter a condição de fazer usufruto pleno da vida civil. Então, na realidade, o aio aí é um escravo que fica ali não como instrutor, porque ele não tem o condão de trazer instrução e disciplina, ele tem o condão de ser pajem. Então, tipo assim, quando ele vê que eventualmente o filho vai fazer alguma coisa que não vai dar certo, ele fala: cuidado, fala primeiro com uma autoridade, ou com o teu pai, ou com alguém do governo, porque você na realidade ainda não conhece bem essas coisas, mas não ensina o caminho. E ele fala: é isso que a lei significa para vocês. Ela mostra que tem alguma coisa complicada, mas ela não consegue te dar o perdão, ela não consegue te dar a salvação plena. E ele continua falando, e no capítulo 4, ele bate para machucar. Ele chega realmente numa situação extrema. Ele fala assim: Abraão teve 2 mulheres, uma chamada Agar, depois você lê lá, capítulo 4, outra chamada Sara. Agar teve um filho chamado Ismael, Sara teve um filho chamado Isaac. E chegou um momento que o Espírito Santo fala com Sara, e Sara fala para Agar o seguinte: pega o teu filho e sai daqui, porque você não tem parte nesta aliança, você não tem parte nesse concerto, você não tem parte nessa promessa. O filho da promessa se chama Isaac. A gente fica alarmado de ouvir isso, mas é exatamente isso que acontece. Segunda metade do capítulo 4 de Gálatas. E o que acontece? Ele narra: Agar pega o seu filho Ismael e sai. E ele diz para os Gálatas assim: o que vocês querem fazer? Vocês querem ter parte na aliança com Deus? Ou vocês querem receber uma comunicação? Pega o que é teu e saia. Porque você não é filho de Agar, você é filho de Sara. E a promessa para você não é voltar atrás do vitupério da tua fé, mas é viver daqui para frente a graça do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele na realidade morreu por você e se fez por você e para você uma nova criatura. É assustador, porque quando você olha aquelas coisas, você fica assim. E ele complica um pouquinho mais. Ele fala tão claro como isso acontece, é que Agar era de uma terra exatamente aonde foi dada a lei para Moisés. Então ele coloca assim: Moisés recebeu a lei aonde? No Sinai. E era a terra de Agar, não era a terra de Sara. Então ele dá realmente uma complicação muito forte. E no capítulo 6, ele começa a dizer assim: eu preciso que vocês voltem para a fé que foi comunicada a vocês. Vamos para a mensagem de hoje. Só dei um introito dos 6 capítulos, obrigado, de Gálatas para entendermos. Versículo 6, vamos lá. Você pode ler comigo? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Eu preciso hoje, como pastor dessa igreja, abençoar você de uma forma tão preciosa, que você saia daqui hoje e passe a tua festa de Natal e esses dias festivos até o ano que vem, e todos os dias do ano de 2015, sabendo que não existe nenhuma maldição sobre a tua vida. Sabe, a provisão que a gente tem, às vezes a gente quer na realidade ajudar Deus. Eu falava de manhã para os irmãos: se nós falarmos para os amados, nós não fizermos o piso da escada, o piso está rústico, está um cimentão. Se falarmos para alguns amados: irmão, você não pode ser de calça nem de meia, venha de bermuda e suba a escada de joelho. Quero ver o que vai acontecer. Vai ter irmão que vai chegar aqui em cima feliz e falar: pastor, olha, está sangrando, olha que bênção. Você é abençoado? Mais ou menos o que os Gálatas queriam. Eles queriam participar, eles queriam fazer alguma coisa para a salvação. Irmão, não tem nada que você possa fazer pela tua salvação. Cumprir a lei não vai adiantar, voltar para os sacrifícios não vai adiantar, guardar o sábado não vai adiantar, guardar festas não vai adiantar, guardar meses não vai adiantar. O apóstolo Paulo abre aqui, a carta de Gálatas é o maior compêndio que a Bíblia deixa para nós, de largarmos as coisas para trás e deixarmos claro que a lei teve um espaço, porque Deus queria alcançar todos os homens do planeta. Escolheu um povo para que esse povo fosse um sinaleiro, um testemunho, para que esse povo fosse na realidade um povo que pudesse mostrar como acontece quando Deus age. Quem era o rei desse povo e quem ia à frente dele? O próprio Deus. Mas ao contrário, o povo começou a olhar para as outras nações e começou a cobiçar o que as outras nações tinham. As outras nações têm um rei, nós queremos um rei. Mas Samuel explicou para eles:
Deus é o teu rei, o poderoso Jeová Jirê, o Senhor dos exércitos, Ele vai à tua frente. Nós queremos um rei que nós enxerguemos, queremos um rei humano, e o Senhor permitiu Saul, e assim por diante. Eles viram que os outros povos tinham totens de adoração, idolatrias, e eles cobiçaram, quiseram, a tal ponto que eles entraram não só na idolatria, mas na feitiçaria também, como pregávamos domingo passado aqui, a respeito da rainha do céu. O povo ficou assim, muito mal. E agora o apóstolo Paulo vê, ele que esteve da primeira viagem missionária, juntamente com Barnabé, na Galácia, ele que foi na segunda viagem missionária com Silas, e na terceira passou por lá. Os gauleses tinham um povoado muito grande, muito grande. Então, na realidade, tinham muitas igrejas ali distribuídas. Mas esse povo estava rapidamente esquecendo o que o Senhor deu para Paulo. E Paulo então começa a advogar o ministério que Deus deu para ele, da libertação para os povos. Irmão, irmã, eu quero te dizer, nesta noite, você vai cear. Você vai pegar o pão, você vai pegar o cálice, você vai participar de uma forma especial e vai se transportar até o Gólgota. Você vai se transportar até o Caveira, você vai até aquele local onde Jesus morreu, e você vai relembrar, como o apóstolo Paulo diz, em memória. Você vai até lá em memória, e você vai ver o sacrifício de Jesus. E eu quero que você se lembre de uma coisa: tudo o que você precisa para você, Jesus já fez na cruz do Calvário. Não adianta mais guardar datas, Jesus já aboliu isso, louvado seja Deus. Não adianta mais guardar rabo de saia não, do que é isso aqui? De paletó de pastor. Não resolve, irmão. Pode desendeusar todos os pastores que estão por aí. Manolo está sendo desendeusado hoje. Adilson, desendeusado. Tônio Marcos, desendeusado. Agenor, desendeusado. Jeromilton, desendeusado. Não, eu não, eu continuo. João, desendeusado. Tudo desendeusado hoje. Porque na realidade o Senhor deixa claro para nós uma coisa: não são homens, não são datas, não são leis, não são sacrifícios, não são cerimoniais. Mas o apóstolo Paulo, no final do capítulo 2, diz o que é. Ele fala assim, você conhece o texto? Vamos falar juntos? Está na nossa missão, vamos lá? Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e que se entregou a si mesmo por mim. Você pode falar com o teu vizinho um pouquinho aí do lado? Só uma palavrinha, só uma palavrinha. Você é um filho do Deus Altíssimo, abençoado. Nada pode enredar o teu pé, nada pode atrapalhar a tua vida, nada pode estorvar o teu passo. O Senhor dos céus é contigo, porque Jesus realizou tudo que precisava ser realizado a teu favor. O apóstolo Paulo então começa a tratar de uma forma especial o que aconteceu lá na morte de Jesus, irmãos. Aconteceu algo sobrenatural. Sobrenatural. Sabe, eu sei que às vezes a gente vem para a Santa Ceia e a gente sabe que é um dos 2 dinheiros que Deus deixou para o pastor: o batismo e a ceia, a parábola do bom samaritano, não é? Mas a gente às vezes vem para a ceia e vem assim meio com dificuldades, amarrado em situações da nossa vida. Mas hoje eu quero que você se deixe pegar por Jesus. Jesus tome você no seu colo, que Jesus te leve até o dia que você foi criado, até o dia que Ele fez você e disse assim: está muito bom, está muito bom, está muito bom, o que eu fiz está muito bom. Lembra quando Jesus criou Adão? Está muito bom, está muito bom, está muito bom. Ah, mas lá atrás, pastor, você precisa ir lá atrás, quando você ainda não tinha sequer uma mulher que você chamava de mãe, quando você não tinha um homem que você chamava de pai, quando você ainda não tinha idade para ter os amiguinhos de escola, quando você não tinha escolhido uma mulher para casar. Débora não existia na tua vida ainda, o Adilson não existia na tua, não tinha filhos, nada disso, era só você. Deus te criou. Salmo 139, quando Ele foi confeccionando os teus ossinhos, quando Ele foi fazendo os nervos, quando Ele foi fazendo as veias e colocando sangue, quando Ele foi criando a tua vida e te entretecendo, e te formando a partir daquilo que não existia, te chamando à vida, e olhando para você Ele disse: está bom,
Ao longo da nossa vida, quando viemos para este lado da eternidade, tivemos algumas dificuldades. Alguns de nós temos marcas na nossa mente. Alguns de nós temos marcas no nosso corpo. Alguns de nós temos marcas na nossa alma, no nosso sentimento. O apóstolo Paulo fala de uma marca. Ele fala para os Gálatas: eu tenho as marcas do Evangelho do Senhor Jesus. As marcas que ele fala, ele estava se lembrando das marcas do escravo, que colocava o ferro no fogo e marcava o seu corpo com o nome do seu Senhor, ou até mesmo o seu rosto, depende, não é? Com o nome do seu Senhor. Ele falava dessas marcas. Marcas que eventualmente, falávamos de manhã, as mães têm por causa dos filhos. Até mesmo os filhos que não deram trabalho, mas chorar de noite da canseira, preparar comida na madrugada da canseira, parar para aconselhar da canseira, socorrer da canseira, as marcas. E essas marcas ficaram em nossa vida. Por que então existe a Santa Ceia? Você recebeu Jesus, passou pela cruz. Passou pela cruz, está resolvido. Vamos fazer aqui uma aplicação de pensamento. Você vive numa sociedade durante 30 anos. Contamos esse exemplo de manhã também. 30 anos. Você não fere a lei. Está bonitinho, não fere a lei. Depois de 30 anos você fere a lei. Você vai pagar pelo crime que você cometeu ou não? Você pode ter uma atenuante porque você era primário, mas vai pagar pelo crime que cometeu. Essa é a lei. Assim é a lei. Por isso que Jesus precisou vir. Porque nenhum cidadão, nenhum sequer cumpriu a lei toda. Nenhum. E não importa se um mês, um dia, um ano ou 30 anos. Você resvalou na lei, Levítico te chama de maldito. Então o que fez Jesus? Jesus veio, morreu morte de cruz, que Levítico chama de maldita também, se fez maldito por você e por mim, para que na maldição dele, a minha maldição fosse aniquilada. Então não adianta cumprir 99% da lei, 30 anos sem cumprir e depois ter um problema. Lei é lei. A lei acusa o pecado, mostra o pecado, mas não resolve o pecado. Então precisou vir Jesus, nascido de uma mulher, para passar pela cruz, para pagar a conta por você e por mim. Hoje às vezes eu quero dar uma participada na vida da fé. Isso se chama religião. Religião é o melhor que o homem pode fazer para Deus, mas não resolve. Jesus é o melhor que Deus fez para o homem e resolve. Jesus Cristo realmente resolve de uma vez por todas. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Na lei, quando você tropeça, você é réu, maldito da lei toda. Com Jesus, quando você tropeça, o que acontece? Passou pela cruz, mas tropeça aqui, o que acontece? Vamos juntos? O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Então, para o novo convertido, a cruz resolve e nos leva. A cruz nos leva àquele momento que o Senhor começou a nos criar. Ossinhos sendo feitos, nervinhos sendo feitos, o sangue colocado nas veias, os nervos sendo criados, e de repente eu nasci. E o Senhor olha para mim, tá bom, nova criatura. João 3, nasci de novo. O apóstolo Paulo está dizendo: o que vocês querem? Vocês querem viver agora com esse monturo que esses homens trouxeram para vocês, para estorvar a vida de vocês? Largue tudo isso para trás. O próprio Abraão só foi justificado. Como é que está lá o versículo 6? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular. Você pode falar comigo? Pedra angular. Estou falando devagarinho que a mensagem é curtinha, precisamos terminar rápido. Quando você olha aqui, vamos fazer uma edificação, vamos construir uma parede aqui, amém? Vamos fazer um muro aqui, vamos? Se o muro vai ser construído, ele precisa do quê? Alicerce. Vamos rasgar então aqui um buraco para fazer o alicerce, o baldrame, não é? E vamos colocar aqui o quê? Ferro, pedrinha, cimento, e vamos cavar aqui nesse alicerce. A Bíblia diz que Jesus é a pedra angular, Ele é o nosso alicerce. O que nós vamos cavar aqui? Alguma coisa nossa? Não, não dá. Tudo que é nosso está contaminado. O mundo está no maligno. Nós vamos cavar aqui para colocar a nossa fé. Porque a fé não é nossa. A fé é o que é? É um dom
de Deus. Então, nesse final de ano, nessa última ceia, eu quero dizer para você, para a fé ser edificada, ela precisa de um alicerce, e o alicerce é a verdade. A Bíblia é clara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Então nós vamos cavar aqui, e vamos colocar a nossa fé em Jesus. E a desconfiança? Precisa de alicerce? O medo precisa de alicerce? A ansiedade precisa de alicerce? Quando você acorda de madrugada, assim meio achando que vai resolver todos os problemas num só pensamento. De madrugada a gente é valente, né? De madrugada a gente resolve o problema nosso e do mundo inteiro em 2 minutos. Só que a gente acorda de manhã, os problemas estão todos lá, né? Então, de madrugada, vamos para nossas madrugadas. Vamos colocar o mesmo muro aqui, mas o muro agora da madrugada, aquele muro da desconfiança, aquele muro da falta de fé, do medo. Precisa de Jesus? Não. Precisa de verdade? Não. Ele cresce sozinho. Então, meus amados, o que o apóstolo Paulo está dizendo é assim: Abraão, pela fé, encontrou a justiça de Deus. Vocês estão buscando coisas aí que não tem fundamento algum. Vocês estão voltando a uma lei lá que já está cumprida em Jesus. Vocês estão perdendo tempo. Volte a fé no Senhor e coloque a tua fé no alicerce mais profundo, que é o Senhor Jesus. Neste final de ano, sabe que o mundo está muito complicado, está realmente assim muito decaído. Há uma tristeza grande nos corações, porque a gente vê na realidade que o ser humano está cada vez pior. Quando Jesus deixou claro, através de todas as profecias, que os últimos dias seriam terríveis, homens iníquos, avassaladores, se os dias não fossem abreviados, nem os salvos conseguiriam estar na fé. Ele falava do nosso momento presente, não é? Não saia de casa nesse fim de ano sem 3 coisas que o apóstolo Paulo deixou para você, que nós vamos chamar de guarda-costas. Marcelo conhece bem isso, né? Guarda-costas. O apóstolo Paulo deu 3 guarda-costas para nós. Um deles é o amor, outro é a fé e outro é a esperança. Esperança, fé e amor. Nossa fé fundamentada em Jesus. Nosso amor, a própria cruz. Eu sei que você pode falar: pastor, eu tenho um coração cheio de amor. O teu amor é muito pequeno, meu irmão. O meu amor é muito pequeno. Eu posso dizer para você: irmãos, é Natal, eu como pastor da igreja quero dizer, eu amo você. Não resolve nada. É um amor muito pequenininho. Agora, se eu falar para você, o amor de Jesus te envolveu, porque a cruz traz Jesus para você como um alicerce poderoso da tua fé, pode estar certo, vai resolver o problema. Então a fé é calcada em Jesus, o amor da cruz, o amor sacrificial que se deu, o amor que realmente se entregou integralmente, que olhou, viu e amou, e se entregou e se deu, e vai pegar toda machucadura e curar. E a esperança, o que é a esperança? A esperança é saber que existe um memorial que Deus escreveu a teu respeito, só para você. Você está com muito calor aqui, não está? Também estou. Está difícil até ouvir a mensagem, não está? Eu sei disso, eu também estou com dificuldade de pregar. Está muito quente, muito calor. Nós estamos a 35, 37 graus aqui dentro. Está muito quente. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus escreveu um memorial a teu respeito, que Ele que embasa a nossa esperança. Quando Deus falou para Abraão, falou para ele assim: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor estava lendo para Abraão o memorial de Abraão. Mas não é só Abraão que tem um memorial. Deus tem um memorial a respeito da tua vida. E Deus tem dito para você assim: tem esperança e fé, porque você não é filho de Agar, você é filho de Sara. E existe uma promessa para você, fundada em esperança, que eu escrevi. Não fundada em lei, mas fundada na fé e na graça de Jesus. Olha o versículo 7, como fala para nós: sabei, pois, que os que são da fé são... Eu não sou judeu, irmãos, eu nem passei perto do Oriente, e não creio na reencarnação, então nem a minha reencarnação para trás não passou por lá, então eu não tenho nada a ver com isso. A maior parte de nós aqui também não, talvez um ou outro sejamos, não é? Mas o que está dizendo o versículo 7? Os que são da fé são filhos de Abraão. Não precisa ter o sangue semita, não precisa ter a circuncisão da pele do prepúcio do membro masculino, não precisa ter nada disso, só precisa ter uma coisa: receber Jesus como Salvador pessoal e viver a graça. Hoje nós vamos tomar a última ceia do ano. É a ceia que vai fazer nós nos lembrarmos dos nossos votos e renovar os nossos votos diante do Senhor, para viver realmente a quebra total de maldição. Se você falava de manhã também, fui fazer um rodízio nos pneus do carro, e em frente à borracharia, uma encruzilhada ali, passa várias ruas, tinha uma placa escrito assim: por favor, não faça macumba aqui, porque era um lugar próprio mesmo, tem
lugar assim, bom para fazer uma macumbinha, sabe? Uma encruzilhada grande ali, por favor. Mas se você passar uma macumba, meu irmão, saiba de uma coisa: você é cidadão dos céus, é filho de Deus, né? Tem países arcaicos aí que pedem visto no passaporte para entrar neles. A maior parte já está abolindo isso e daqui a pouco todos abolirão. Mas ainda tem alguns países que têm esse fator jurássico, como os Estados Unidos, por exemplo, né? Você entra onde você quiser como filho de Deus, porque você tem um passaporte que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Você passar por uma macumba, dá glória a Deus e vai embora. Falava de manhã, se um cidadão olhar para tua mulher, meu irmão, você tem um passaporte poderoso. Fala para ele: meu irmão, bateu na casa errada, porque a minha mulher é uma bênção, mas é para mim, né? Porque realmente eu tenho um passaporte poderoso que é o sangue de Jesus, né? Se olharem para o marido, mulher pode falar a mesma coisa: olha, tem um passaporte poderoso aqui que é o sangue de Jesus. Nada pode estorvar a minha vida, porque realmente eu estou com Deus, eu estou na graça, e a graça me basta, aleluia. A graça me basta. O apóstolo Paulo entendia bem isso e queria libertar o povo. Eu quero voltar para o versículo 8, né? Vamos pular o 8 e termina com ele, vamos para o 9. De sorte que os que são da fé são benditos, como o crente Abraão. Nós vamos ter um tempinho agora aqui, vamos fazer aqui realmente um momento especial. Quero que você tenha um momento especial com o teu vizinho. Fala para ele: meu amigo, é a última ceia. Eu não quero que você saia daqui com algum problema sem resolver. Hoje eu quero levar você lá até o dia, lá no dia que Jesus formou você, lá no dia que Deus te esculpiu, no dia que o Senhor estava com a prancheta aqui, olhando o que Ele idealizou, o que Ele rabiscou a teu respeito, o projeto que Ele fez de você, e que agora Ele estava fazendo e cumprindo, e escrevendo no memorial e dizendo: é bom, é bom, é bom. Eu quero levar você até aquele dia. Fala para o teu vizinho: eu quero levar você até aquele dia que você foi fabricado. Quero tirar de você tudo que estorvou no meio desse tempo aí. Hoje é Santa Ceia, é dia de encontro, é dia de concerto, é dia de graça, é dia de poder, é dia de unção. É isso mesmo? Fala para ele: meu amigo, olha o versículo 9 como fala: os que são da fé são benditos, como o crente Abraão. Abraão é o pai da fé, mas a Bíblia diz que você é bendito como ele. Pode falar para o teu vizinho: você é bendito como Abraão. Você é bendita como Abraão. Você é uma bênção como Abraão. A Bíblia fala isso para nós. Aleluia. Verso 10: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Fala para mim assim: não é para mim não. Pode falar? Não é para mim não, estou debaixo de maldição não. Lei e eu não tem nada a ver. Eu sou da graça, eu estou com Jesus. Eu vou morar no céu. Eu sou filho de Abraão. Minha descendência não é em Moisés, minha descendência é em Abraão. Como sacerdócio de Jesus, não era levítico, não era de Arão, mas era de Melquisedeque, muito anterior, quando Abraão o encontrou, rei de Salém, e colocou os dízimos na mão dele. E ele deu para Abraão o quê? Vinho e pão, o que nós vamos tomar daqui a pouco. A Santa Ceia não é da lei, a Santa Ceia é do sacerdócio de Melquisedeque. Ela tinha como tipo a pessoa de Jesus, e hoje ela nos faz lembrar que Jesus morreu por nós, para salvar tudo que se havia perdido. Irmão, se tem alguma coisa em você que você fala: estou sendo um cidadão de segunda categoria nisso daqui, hoje a palavra fala para você: passe para a primeira categoria, porque você é filho de Abraão. Você é filho de Abraão, você é filho da promessa. A bênção de Deus é ordenada à tua vida, e nada pode ser inferior. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Aí ele vai lá para Abacuque 2:24. Por quê? O justo viverá da fé. Você pode dizer comigo: o justo vive da fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Aleluia. Na fé de Abraão, eu fiz o meu escudo. Na pedra angular, Jesus, fundei a minha fé, eu fiz a festa e tudo. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode me vencer. Lembra desse corinho? Na fé de Abraão, eu fiz o meu escudo. Na pedra angular, eu fiz a festa e tudo. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode me vencer. Agora eu quero ver
Qual é o inimigo que pode me vencer agora? Com este povo Satanás não pode não. Quem vai à frente é Jesus o capitão. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode me vencer. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode me vencer. Sai, Satanás, em nome de Jesus, e vai para o inferno que é teu lugar. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode me vencer. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode me vencer. Oh meu, você está no escudo de Abraão, meu irmão, aleluia. A bênção de Deus é ordenada à tua vida. Não tem aguinha com açúcar, não. Tem a bênção do Deus Todo-Poderoso. Sabe, irmãos, nós vamos ver muitas coisas terríveis. A gente vai beber demais, vamos fazer bobagem, nós vamos ficar vendo coisas alarmadas. Mas assim, palavra de Deus para você: filho de Abraão, 1000 cairão do teu lado, vamos juntos? 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Com os teus olhos você verá e também glorificará a salvação de Deus. Aleluia. Então o apóstolo Paulo está discutindo com os Gálatas, e estamos encerrando a discussão. Verso 12, vamos lá? Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Está dizendo, você vai cumprir a lei? A fé está fora para você, então cumpra. Cumpra, vai com Deus. Começou bem, mas quer ir mal? Cumpra lá. Vai ser religioso, vai pegar o catecismo lá, vai pegar as bulas, vai pegar as encíclicas, vai pegar as indulgências, vai pegar vai circuncidar. Como é que é o negócio? Vai se circuncidar. Essas palavras difíceis, esses caboclos aqui fica difícil. Vai se circuncidar, vai fazer alguma coisa, né? Vai aí, meu irmão. Verso 13. Queria que você lesse o 13 comigo, vamos lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, vamos lá? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O fim da lei é Cristo, ele cumpriu a lei por você, ele foi pendurado no madeiro. Encerrando o último versículo, 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. O apóstolo Paulo, quando está falando lá no capítulo 2, que ele foi com Silas a Jerusalém, ele fala, e levei comigo Tito. Tito era grego, e ele faz questão de dizer, embora Tito, lê lá no capítulo 2, embora Tito fosse grego, esteve comigo, e os judaizantes queriam circuncidá-lo, mas eu não permiti, porque o evangelho que eu trouxe não precisa passar pelo judaísmo para chegar na cruz. Chega-se na cruz e está-se livre do judaísmo. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A maldição está quebrada, porque a cruz quebrou toda a maldição, e a graça hoje é sobre a nossa vida. Sabe, irmãos, esse final de ano vai ser abençoador. Esta Santa Ceia, a última do ano, tudo que foi marca, que veio colocada em você, deixa aqui. Hoje você não vai levar mais embora, vai ficar aqui. Vai ficar aqui, a lágrima vai ficar aqui, a dor vai ficar aqui, o desespero vai ficar aqui. Debruce no ombro de Jesus, porque ele disse assim para Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E ele diz para você hoje, você pode virar para o teu vizinho e me ajudar? Fique em pé, por favor, vira um para o outro, de 2 em 2, diga para ele assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Presta atenção nisso. Mas eu tenho uma fraquezinha aqui, eu tenho uma coisa que eu não domino. Como é que a palavra fala? O meu poder se aperfeiçoa onde? Na tua força, na tua vida santa, na tua fraqueza, no pecado. Ele estava no pecado, na tua fraqueza. Aí onde você não dominou ainda, onde você cai, o meu poder se aperfeiçoa aí que você vai ser forte. Foi de você uma fortaleza. Por quê? Porque nós estamos abrindo aqui para o alicerce o próprio Jesus, e a tua fé está fincada no próprio Jesus, e você está crescendo aqui no próprio Jesus. Quer ferro mais forte? Nada pode derrubar essa fortaleza aí. Olha para o lado, olha essas fortalezas, nada pode derrubar, nada. Versículo 14, para encerrar então de novo. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos o quê?
que ele está falando aqui? O Espírito veio pela lei? O Espírito veio pela fé, trazido por Jesus. Se eu não for, o outro Consolador não virá. Então eu vou, não me detenha. Aparta de mim, Satanás, ele falou para Pedro. Você não sabe o que está falando, Pedro, eu tenho que ir. Porque se eu não for, o outro Consolador não virá. Ele foi. Atos 2. Como é que começa Atos 2? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E caíram sobre eles o quê? Línguas repartidas como que de fogo. Aleluia! Essa língua está sobre a tua vida. Aleluia! Poder, a efusão do Espírito foi derramado, profetizado pelo profeta Joel. E a bênção do Pai está sobre a tua vida. Maldição não existe mais. O Senhor se fez maldição por nós na cruz. E hoje nós somos o quê? Livres. Ele mesmo disse, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se pois o Filho vos libertar, livres, 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 livres. Põe tuas duas mãos assim no teu peito. Repete comigo, meu Deus, eu vou ceiar. Eu vou participar do pão e do suco de uva. Eu vou participar da ceia, em memória da tua morte, Jesus, lá na cruz do Calvário. Eu quero te agradecer pelos problemas que eu tenho passado, pelas dificuldades que eu tenho passado, pelas dores que eu tenho passado, pelas lágrimas que eu tenho derramado, pelas aflições que têm existido na minha vida, porque hoje eu estou entendendo muito bem que a tua palavra me diz que o teu poder se aperfeiçoa em minha fraqueza. Hoje, Senhor, última santa ceia do ano, eis-me aqui, Senhor. Não quero mais, mas também não quero menos. Eu quero a tua graça. Eu quero a tua graça. Ela me basta, Senhor. Eu quero, Senhor Jesus, ser fortificado, poderosamente fortificado, poderosamente plantado no Senhor Jesus, pedra angular, o alicerce firme. Eu quero, Senhor, o amor da cruz, aleluia, a fé de Abraão, aleluia, e o amor da cruz, e a esperança do que o Senhor cochichou no meu ouvido, e do que o Senhor escreveu no meu memorial, antes de eu nascer. Me coloco em tuas mãos, Pai, com esses 3 guarda-costas, aleluia, o amor, a fé e a esperança, aleluia, e eu vou marchar para a vitória. Eu coloco diante de ti agora toda fraqueza, toda fraqueza, toda fraqueza, a fraqueza que a minha memória me faz lembrar de pecados do passado, de dores do passado, lágrimas, traições, abandonos, humilhações. Eu coloco tudo isso na cruz, Senhor. Vou participar da ceia e vou para a bênção, não maldição na minha vida, bênção na minha vida. Eu vou para a vitória, porque o Senhor é comigo, aleluia, no nome do teu Filho Jesus. Você pode aplaudir, irmãos, em nome de Jesus. Você não está no concerto de Agar, não, você está no concerto de Abraão com Sara. Isaac é a marca da tua promessa, a marca de Jesus na tua vida. A Bíblia diz que é o Espírito Santo. Foi trocada as marcas da dor, as marcas da escravidão, as marcas da humilhação, e agora o Espírito Santo, a marca da nossa fé, o selo da nossa salvação, está sobre a tua vida. Tragada foi a morte na vitória, aleluia. Morte, aonde está a tua força? Império das trevas, aonde está o teu aguilhão? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro presente em toda hora de tribulação. Final de ano é uma bênção, 2015 será uma bênção, última ceia do ano, a graça é sobre a nossa vida, não há maldição. Foi riscado toda a cédula que nos era contrária. Não tem mais documento contra você, não tem mais processo contra você, não tem mais acusação contra você. A graça de Jesus é sobre a tua vida.